você confere agora as notícias que estão em destaque no Senado Federal. Nesta Semana da Consciência Negra, o Senado aprovou propostas relacionadas à questão racial. Nesta quinta-feira da Semana da Consciência Negra, o primeiro projeto aprovado tipifica injúria racial como crime de racismo, alinhando a legislação ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. O projeto segue para análise da Câmara dos Deputados. A transposição do crime de injúria racial no CP para o bojo da Lei número 7.717 de 1989 trará segurança jurídica no enfrentamento da questão, pois retira qualquer dúvida de que o comportamento configura racismo, crime inafiançável e imprescritível. Ademais, o aumento da pena é adequado e razoável, está em harmonia com as demais previstas pela Lei do Racismo e terá a finalidade de desestimular a perpetuação de atos racistas, bem como punir mais severamente eventuais criminosos. Quando se combate o racismo, se combate a fome. Quando se combate o racismo, se combate a miséria. Quando se combate o racismo, se combate a pobreza. Todos são questões estruturais. O povo negro que vive nessas condições desumanas, de sofrimento, de amargura, de angústia. Quando o prato está vazio, o estômago se contorce. O físico fica frágil, as lágrimas secam. Os pensamentos ficam sem rumo. A alma perde a felicidade. Os parlamentares também aprovaram o Cais do Valongo como patrimônio da história e cultural afro-brasileira. O sítio arqueológico, que fica na região portuária do Rio de Janeiro e marca a história do tráfico de escravos para o Brasil, é considerado essencial à formação da identidade nacional. Esse texto também segue agora para a votação na Câmara dos Deputados. Preservar o Cais do Valongo é uma obrigação do Estado brasileiro para com a história do regime escravagista, da diáspora africana e da contribuição das pessoas escravizadas para a formação e o desenvolvimento cultural da nossa sociedade. Os vestígios ali existentes clamam por nossa memória, que nunca, nunca não esqueçamos desse trágico capítulo da história da humanidade. O plenário aprovou ainda a criação do selo Zumbi dos Palmares. O mérito vai ser entregue aos municípios que adotarem políticas de ações afirmativas para combater o racismo. A proposta segue para a promulgação. O selo Zumbi dos Palmares se reúne a outras iniciativas da Casa que atuam no sentido de valorizar iniciativas públicas individuais de aprimoramento da sociedade brasileira, tais como Prêmio Chico Mendes, Diploma Mulher Cidadã Berta Lutz, Comenda Dom Helder Câmara, Prêmio Cruz de Souza e a Comenda Abdias Nascimento, entre outros. Por fim, é meritória a denominação Zumbi dos Palmares para o selo, pela alusão que faz o líder da resistência do povo africano ao regime da escravidão vigente em terras brasileiras, e a Palmares, que se refere ao local, hoje a cidade de União dos Palmares, situada no território em que o mais famoso quilombo nacional se localizava. O projeto, que exclui 4.000 hectares da Floresta Nacional de Brasília, também foi aprovado. A justificativa é a regularização fundiária urbana e o estabelecimento de nova modalidade de unidade de conservação. O texto prevê ainda a expansão de 3,75 mil hectares e a ampliação da reserva biológica da Contagem no Distrito Federal, que passa a ser classificada como Parque Nacional. A proposta segue para análise da Câmara dos Deputados. Acreditamos termos construído uma redação que, a partir do bem fundamentado PL 4.379 de 2020 do senador Isalci Lucas, avança qualitativamente com vistas à eliminação de conflitos territoriais e à ampliação da proteção ambientais de 3 significativas unidades de conservação federais. Acreditamos que, desta maneira, esta Casa se perfila de modo contundente a uma abordagem integrada e estratégica ambiental, embasada na técnica, na ciência, no debate político respeitoso e cordial, de que se espera apenas a maior efetividade dos mecanismos de gestão territorial. O Senado aprovou também a criação do Dia Nacional em homenagem às vítimas da Covid-19 no Brasil. A celebração deve acontecer uma vez ao ano, no dia 12 de março.
A data foi escolhida em referência à primeira morte registrada pela doença no país em 2020. A vítima foi uma mulher de 57 anos na cidade de São Paulo. O projeto segue para análise da Câmara dos Deputados. O Brasil viveu uma tragédia que vai marcar a sua história. O país chorou pelos milhares de vítimas que tombaram vencidas pela doença. Ao mesmo tempo, o povo brasileiro revelou milhões de heróis anônimos, profissionais do SUS e voluntários que se dedicaram, muitas vezes colocando a sua própria integridade física em risco para salvar vidas, para consolar, para dar conforto e solidariedade às famílias desesperadas, sucumbidas pela terrível doença. A eles, os nossos verdadeiros soldados nessa guerra tão sofrida, o nosso mais profundo sentimento de gratidão e reconhecimento. Que neste dia, todos os anos, 12 de março, possamos fazer uma homenagem também aos profissionais da saúde. Outro projeto aprovado é o que prevê que pessoas condenadas por crimes de feminicídio, estupro, violência doméstica e familiar contra a mulher vão passar a fazer parte de um cadastro nacional. Os senadores aprovaram o PL 1012 de 2020, que cria um registro com informações pessoais, características físicas, fotografias, endereço e atividades profissionais de condenados pelos crimes. Nesse passo, o cadastro é uma ferramenta de trabalho para os agentes públicos, em especial os profissionais do sistema de justiça, para prevenir e combater a violência contra a mulher. Não é, portanto, para uso geral da população, o que poderia redundar em bisbilhotices sem fim, atendendo contra os direitos individuais de condenados e até mesmo causando risco para a integridade física deste. Os parlamentares também aprovaram a criação da Comissão Nacional de Reciclagem. O texto permite a dedução de parte do imposto de renda devido por pessoas físicas e jurídicas envolvidas em projetos de reciclagem. O fortalecimento da atividade de reciclagem reduz a quantidade de resíduos que depositado em aterros sanitários, a quantidade de matéria virgem consumida e, por consequência, a busca por novas fontes de recursos naturais. Note-se ainda que o impacto econômico positivo com a geração de empregos diretos e indiretos, incremento de renda e dignidade para as populações que trabalham com materiais de reciclagem. O relator da PEC dos precatórios no Senado, Fernando Bezerra Coelho, recebeu uma emenda substitutiva dos senadores Alessandro Vieira, José Aníbal e Oriovisto Guimarães. Eles fundiram 3 propostas de emendas à Constituição em uma só e propõem retirar os precatórios do teto de gastos. O objetivo da emenda substitutiva é abrir um espaço fiscal de 89 bilhões de reais, garantindo, entre outras medidas de seguridade social, o pagamento do programa Auxílio Brasil, no valor de R$ 400 por mês, para 21 milhões de brasileiros, sem prejudicar o pagamento de precatórios. O núcleo da proposta que se tornará pública trabalha com o pagamento total dos precatórios para o ano de 22 e a criação do subteto e das excepcionalidades para pagar fora do teto do gasto público ficariam para o ano de 23. Todos defendem o pagamento do Auxílio Brasil, todos defendem a necessidade do programa, inclusive pedem para que o programa seja permanente, não um programa transitório, mas as duas correntes que aqui identifico no Senado que divergem de como criar esse espaço fiscal. Numa proposta, que é a proposta do governo, o espaço fiscal é de 91,6 bilhões de reais e na proposta que me foi apresentada agora, o espaço fiscal é de 89 bilhões de reais. Dentro desses 89 bilhões de precatórios que saem do teto, você tem 25 bilhões destinados ao governo, para que o governo faça correções no orçamento, na área da Lei Orgânica de Assistência Social,
na área de previdência e em outras áreas. Quer dizer, também esses 25 bilhões de correção do orçamento do governo vão beneficiar diretamente a população. A proposta alternativa pretende também acabar com as chamadas emendas de relator e emendas de comissão no orçamento da União, atualmente suspensas por decisão liminar do Supremo Tribunal Federal. E apresentamos também a proposta de extinção das emendas com os marcadores RP8 e RP9, que são as emendas de comissão e as emendas de relator, porque elas não estão previstas na Constituição, elas são um puxadinho feito aqui no Congresso e que precisa ser afastado. Na realidade, essa é uma discussão que foge ao escopo da PEC 23, na visão do governo. Eu acredito que a solução para esse desafio que está posto a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal será enfrentado através dos embargos de declaração que serão feitos pelas duas mesas da Câmara e do Senado e através da construção de um projeto de resolução que será relatado pelo senador Marcelo Castro e que deverá ser apreciado após as negociações que estão sendo feitas pelo presidente Rodrigo Pacheco e pelo presidente Arthur Lira. Bezerra reafirmou que a PEC dos precatórios deve ser votada no plenário do Senado até 30 de novembro. Se for o caso e necessário, nós vamos apresentar alguns aprimoramentos no texto da Câmara, mas com o compromisso de apresentar esse relatório na próxima semana, na CCJ, ler e, se possível, deliberar e votar em plenário na Semana do Esforço Concentrado. Sobretudo, segundo o presidente Rodrigo Pacheco, deliberar no dia 30 de novembro. Essas emendas de relator ao orçamento da União também foram tema de uma outra reunião. A do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. Pacheco se encontrou no mesmo dia com o presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna, para tratar do preço dos combustíveis. É esse diálogo que nos permitirá chegar a um consenso entre os poderes e, no final das contas, repito, não é uma disputa entre poderes, legislativo, executivo e judiciário. Há um impasse, como acabei de dizer, mas é muito importante resolver esse impasse porque nós estamos tratando de orçamento público, que significa, no fim das contas, remédio em hospitais, cirurgias eletivas que estão represadas em função da pandemia, recursos para a educação, pavimentação de comunidades, recursos de desenvolvimento regional, até recursos para servidores públicos, de benefícios de servidores públicos que já cumpriram suas missões e que precisam receber, também está dentro do RP9, né, do orçamento indicado pelo relator geral do orçamento. Então é importante nós encontrarmos um caminho para a solução desse impasse, porque isso é importante para o Brasil. O país precisa retomar o crescimento, precisa de políticas públicas e para isso nós precisamos destravar o orçamento. É essa a razão de ser dessa minha busca de diálogo com o Supremo, primeiro com o presidente, natural que seja com o presidente Luiz Fux, mas na sequência, em especial com a ministra Rosa Weber, relatora da matéria, para mostrar qual é o nosso intuito, e é verdadeiramente o intuito de cumprimento da decisão, e de apresentar a ela todos os passos que nós vamos tomar para poder dar solução a esse problema. Bom, em relação à Petrobras, eu recebi hoje o presidente da Petrobras, junto com diretores da empresa. Nós tratamos na residência oficial do Senado a respeito de outro problema grave que nós temos, que é o aumento do preço dos combustíveis. Há diversas versões em relação a isso e eu achei muito importante, até a partir da reunião com os governadores de estado, que nós pudéssemos chamar a Petrobras para sentar à mesa e tomar parte das decisões e das providências. Então foi um primeiro encontro, a Petrobras se apresentou, deu as suas explicações em relação a como funciona a política de preços, questionou muito o fato das alegações relativamente ao monopólio que ela detém, anunciou a venda de refinarias no Brasil, ficariam só com 5, venderiam 8 refinarias, justamente para democratizar mais a concorrência. Falaram a respeito de questões tributárias e também da alta
do câmbio. Então foi uma conversa muito ampla, de 1h30, e nós ficamos na próxima semana, constituímos esse grupo de trabalho no Senado Federal para continuarmos esse diálogo com a Petrobras e tomarmos aí um rumo possível para a solução do problema dos combustíveis. O fato é que a Petrobras é uma empresa que pertence a todos os brasileiros, que não pode ser desvalorizada, ela não pode ser enxovalhada, ela tem que ser respeitada, mas ao mesmo tempo ela tem que cumprir um pouco da sua função social de dividendos muito substanciosos e substanciais que dá para a União, esses dividendos poderem eventualmente ser refletidos para algum fundo de equalização que possa garantir um pouco mais de estabilidade nessa questão dos preços dos combustíveis. A Instituição Fiscal Independente do Senado divulgou nesta semana o relatório de acompanhamento fiscal de novembro. O cenário não é muito otimista com as contas públicas. A Instituição Fiscal Independente do Senado publicou avaliações atualizadas da conjuntura macroeconômica, das receitas e despesas públicas e do ciclo orçamentário do país. O relatório de acompanhamento fiscal de novembro mostra que a instabilidade provocada pela perspectiva de mudança na regra do teto de gastos reforça o cenário pessimista formulado pela IFE em outubro. Entre os principais pontos do relatório, a inflação ao consumidor atingiu em outubro 10,67% no acumulado dos 12 últimos meses. A gasolina foi responsável pela maior alta individual dos preços, com variação de 42,72% em um ano, impactada pelo valor do petróleo no mercado internacional e pela taxa de câmbio. A taxa de juros, que sobe desde junho, indicando maior aversão a risco dos agentes, já alcançou o patamar de 7,75%, com perspectiva de mais alta para os próximos meses. A dívida pública fechou o mês de setembro em 83% do produto interno bruto, com alta de 0,3 pontos percentuais em relação a agosto. Já no acumulado de 2021 até setembro, a dívida caiu 5,9 pontos percentuais do PIB. A PEC dos precatórios deve abrir um espaço fiscal de cerca de 93 bilhões de reais no teto de gastos em 2022, com a mudança na correção do teto e a criação de um subteto de gastos para sentenças judiciais e precatórios. Caso a dívida com precatórios permaneça mais alta que o pagamento no exercício, a criação do subteto pode aumentar o passivo da União ao longo do tempo. O Auxílio Brasil, novo programa social do governo, deverá receber a maior parte dos 93 bilhões de reais liberados pela PEC dos precatórios. O gasto anual do benefício permanente ficará em torno de 38 bilhões de reais, contemplando 14,6 milhões de famílias com o pagamento de um valor médio de R$ 217,20. O benefício temporário de R$ 400 até o fim de 2022 deverá contemplar 17 milhões de famílias a um custo de 81,6 bilhões de reais. Outras despesas devem receber 21 bilhões e meio de reais no orçamento do espaço aberto no teto de gastos, como a prorrogação da desoneração da folha de pagamentos por mais 2 anos, o reajuste dos pisos constitucionais de saúde e educação, o auxílio diesel para os caminhoneiros, o auxílio gás social, o aumento do fundo eleitoral e o aumento do teto dos poderes e órgãos autônomos. Na nossa conta, a folga que ainda existe é de cerca de 24 bilhões. Agora, o governo enviou um projeto de lei para o Congresso prevendo um INPC de 6,3%. Na nossa projeção, o INPC já está em 9,1%. Então, se o governo for ter que reajustar, e tudo indica que ele vai reajustar o INPC, aqueles gastos indexados ao INPC vão ter que ser maiores do que estão lá no Pelô. Então, é provável que, dadas as projeções do governo, essa folga na tramitação do Pelô seja muito menor ou talvez inexistente. A gente acha que ali em cerca de 1 ou 2 bilhões, o que não daria, por exemplo, para ser destinado a aumento de salário ou outros benefícios ou outros gastos que o governo queira fazer agora. Bom, agora é aguardar
a tramitação da PEC no Senado. Se houver alteração, ela volta para a Câmara. O que for aprovado no Senado também segue para promulgação. A chegada da internet 5G foi tema de debate na Comissão de Ciência e Tecnologia. Senadores e especialistas discutiram investimentos em segurança e capacitação. 5G é a quinta geração para banda larga e redes móveis. O presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, o senador Jean Paul Prats, acha que, de um lado, o 5G deve mudar as formas de produção e os modelos de negócio em todo o mundo. Do outro, ele avalia que a proteção de dados também precisa amadurecer. A tecnologia das redes móveis de quinta geração vai permitir que todo esse sistema possa se integrar e atender à sociedade e às empresas com eficiência e agilidade. Mas, para isso, é importante que tenhamos confiança na proteção e segurança de todas essas tecnologias funcionando, sem que tragam prejuízos à soberania e à economia do país, aos dados dos cidadãos e ao funcionamento das empresas. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados também está preocupada com a privacidade das informações pessoais e de empresas, já que a chegada do 5G deve aumentar a troca de dados online. A segurança cibernética não existe sem a proteção de dados pessoais e vice-versa. Isso é uma realidade. É impossível separá-las. Eu entendo que a segurança cibernética, portanto, ela é fundamental para uma adequação da proteção uma adequada proteção de dados pessoais, nesse sentido que eu gostaria de colocar, e isso se tornará mais evidente com a implantação das redes 5G. Para o responsável pela gestão e a segurança da informação da Presidência da República, o 5G deve representar uma quebra de paradigma e, segundo estimativas, pode gerar um desenvolvimento econômico de mais de 13 trilhões de reais até 2035. O desafio deve ser manter os mecanismos de proteção no ambiente virtual. Exatamente para ter baixa latência, o 5G leva massivamente o processamento para a ponta, mais perto dos usuários, tá? Então, isso aí associado com outro risco que está mais abaixo, que é da cadeia de suprimento, ou seja, vai ter peças, partes que podem ser supridas por diferentes subfornecedores do fornecedor, que às vezes é difícil de auditar, ou por estar em outro país, ou por ser outro sistema, tá? Ou por ser muito diversificado. Então, a computação de borda, você pode estar tendo equipamentos com um risco maior, com vulnerabilidades instaladas na ponta. E a despeito do que qualquer fabricante fala, existe um teorema fundamental da computação que diz que é impossível provar que um sistema é seguro. Não há o que se dizer. Há uma impossibilidade matemática para que isso ocorra. Para o mercado de trabalho, a nova tecnologia pode significar um retorno à competitividade nas empresas brasileiras, com potencial de 153 bilhões em receita relacionada ao 5G até 2030. A indústria brasileira perdeu produtividade, na última década, e a gente tem aí, então, a oportunidade de usar a tecnologia 5G para trazer mais competitividade para a indústria brasileira. Nós fizemos um estudo junto com a Deloitte e o impacto da introdução do 5G no país é um impacto muito relevante, de mais de 2,5% ano a ano por 15 anos consecutivos aqui no país. Então, isso contribuiria em 15 anos para um incremento de 40% no PIB brasileiro. Existe um potencial aumento de produtividade de cerca de 25%, por exemplo, em aplicações de manutenção preditiva. Isso também contribui para aumentar a segurança da nossa indústria. E o aumento da competitividade vai contribuir para o desenvolvimento econômico. Mas, para representantes da indústria, isso vai depender de investimento na capacitação da mão de obra e do incentivo à inovação. A criação de empregos, ela vai se dar com certeza, mas saberemos aproveitar esses empregos? A forma que isso vai acontecer vai depender exatamente das políticas públicas para treinamento e qualificação dos profissionais hoje que atuam nessas fábricas, de forma que eles consigam operar um mundo em que essa tecnologia é uma realidade, em que as tecnologias 4.0 são uma realidade. A gente fez uma pesquisa em 2016, onde 48% das empresas utilizavam pelo menos uma tecnologia digital, de indústria 4.0. Acabamos de fazer uma pesquisa agora, vai ser divulgada
nos próximos dias, com 69% dessas empresas. Obviamente, com o uso muito mais concentrado, acima de 80% de grandes empresas utilizando essas tecnologias. Mas, assim como em outros países, o uso inicial da digitalização é muito mais dentro do processo produtivo, né? Com máquinas com sensores, com produção mais flexível. No Brasil, a população imunizada com 2 doses contra o coronavírus chega a 60%. A média do número de novos casos, internações e fatalidades pela Covid-19 diminui a cada semana. Mas de alguns países da Europa vem um alerta. Uma nova onda pode surgir, apesar dos altos índices de vacinação. 60% da população brasileira já foi imunizada com 2 doses ou dose única da vacina da Janssen. Há 4 meses, os números de casos novos, de internações e de mortes pela Covid-19 dão sinais consistentes de queda. Os cuidados vão sendo relaxados. Nos aeroportos, o movimento é intenso, nos bares e restaurantes também. Do outro lado do mundo vem um alerta. Com 86% de vacinados, Portugal já cogita voltar ao uso obrigatório de máscaras, mesmo ao ar livre. A Holanda, com 84% de imunizados, pode voltar ao lockdown. Todo mundo querendo voltar a uma vida normal e, de repente, a gente vê aí o aumento de número de casos na Europa. Mas isso tem uma justificativa, várias, né? Primeiro que ainda a gente sabe que várias pessoas elas não se imunizaram e a maioria das pessoas que estão ficando doentes, até mesmo graves, são aquelas não vacinadas. Esta semana, antes mesmo da autorização da Anvisa, o Ministério da Saúde anunciou que vai antecipar de 6 para 5 meses o prazo entre a segunda dose da vacina e a dose de reforço para quem tem 18 anos ou mais. Uma medida que pode ser efetiva para a prevenção de novos surtos. A gente sabe que a titulação de anticorpos cai com o tempo. E aquelas pessoas que estão imunizadas há mais de 6 meses, elas acabam retornando a um estado de vulnerabilidade. E a Europa retardou muito aí em iniciar a terceira dose. Inclusive na Holanda eles continuam discutindo quando vão começar a terceira dose. No Brasil a gente já começou. Olha o Vinícius aqui de volta para tomar a segunda dose. Um bom exemplo para 21 milhões de pessoas que depois de tomar a primeira não voltaram para completar a imunização. O Ministério determinou, está encurtando o prazo e isso é louvável, porque está comprovado que as pessoas que estão vacinadas têm uma chance muito menor de pegar a doença. Se por acaso pegar, tem uma chance muito menor de ser internada, ou seja, da doença cursar com alguma gravidade. E se por acaso necessidade de internação, que são casos raros, normalmente a pessoa sai sem maior gravidade, sem precisar ir para a UTI, sem precisar ser entubado. Então o brasileiro já é acostumado com vacina, gosta de vacina e graças a Deus nós não temos aqui no Brasil a resistência que tem em outros países. Este foi o Senado Notícias Revista. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigada pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.